Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, hoje é o tão prometido vídeo onde eu disse para vocês que nós vamos aqui refutar o pastor Silas Malafaia. Eu quero te convidar a você fazer aqui um exercício comigo de hermenêutica. Você gosta da Bíblia Sagrada? Então, se você gosta de estudar a Bíblia Sagrada, eu vou te convidar a fazer aqui um exercício. Eu vou passar para você o vídeo onde Silas Malafaia argumenta a favor destas manifestações políticas envolvendo os cristãos. Ele vai falar a favor, ele vai usar alguns textos bíblicos, e eu vou te convidar a assistir a minha contra-argumentação, e depois eu quero que, honestamente, você deixe aqui seu comentário. E diga para mim, Vital, você não convenceu, o seu argumento foi fraco, realmente o Silas Malafaia tem razão, mas eu acho quase impossível que você dê razão ao Silas Malafaia, porque eu vou te mostrar claramente aqui como ele está manipulando. Ele está usando algo que nós chamamos de falácia do espantalho. Existem vários tipos de falácias. A que ele está usando é do espantalho. Por quê? Porque ele vai, nesse vídeo, argumentar a favor das manifestações de cristãos no que está acontecendo aí que você vê. E ele vai chamar isso de exercício de cidadania. Então eu vou mostrar que isso é uma falácia do espantalho. O que é uma falácia do espantalho? É quando você está num debate com uma pessoa, né? O meu vídeo antepenúltimo, se não me engano, eu falo sobre a falácia lógica. Essa é a falácia do espantalho. São vários tipos de falácias. A falácia do espantalho é o seguinte: eu estou discutindo com você um argumento, um assunto, um tema, e eu vou usar um argumento que não tem nada a ver com o debate em si. Eu estou jogando você para outro campo do debate que vai desviar o assunto, mas, na verdade, eu fujo do debate. Por exemplo, vamos discutir aqui sobre liberação de drogas. Aí você é contra, eu sou a favor. Vamos supor, claro que eu sou contra, né? Mas vamos supor, você é contra a liberação das drogas, eu sou a favor. Aí você vira e fala assim para mim: ah, você quer que libere porque você quer ver as crianças usando isso e aquilo. Não quer dizer necessariamente que eu queira ver as crianças usando. Mas aí eu vou ter que mudar o foco do debate para provar que eu não estou defendendo que crianças usem. Então, assim, a falácia do espantalho, ela sai do foco, te leva para debater uma outra coisa que não é aquilo que você está debatendo. Então, seu Silas Malafaia, e você, meu querido irmão, irmã que está me ouvindo, não se trata de cidadania. Ninguém está questionando cidadania. O cristão, ele pode ser um cidadão, na verdade não tem nem como fugir. Esse é o famoso contrato social, né? É um contrato que eu não assinei, mas que o Estado impõe. Então eu sou obrigado a ser cidadão, porque eu já nasci num país onde as leis estão prontas, eu não decidi nada. Então, a questão é, não se trata de cidadania. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que o que a igreja está fazendo não é um exercício de cidadania, é outra coisa que está desviando o foco da igreja. Entendeu? Então, pastor Silas Malafaia, eu já começo dizendo, o problema que eu aqui estou dizendo, como muitas pessoas, é que isso que a igreja está fazendo não é exercer cidadania, não é. Isso é um desvio de função da igreja, é um desvio de propósito. Então, nós vamos aqui ver os seus argumentos. Eu queria que você ficasse até o final pelo seguinte, porque no final, o pastor Silas Malafaia, ele vai citar Jeremias 29, ele vai mandar a gente ler Jeremias 29 e vai dizer que aqueles que discordam dele é porque não leem a Bíblia. Eu quero mostrar com muita humildade que eu não somente leio, como eu estudo. E Jeremias 29, eu quero deixar a seu critério. Você dizer, Jeremias 29 está falando que o pastor Silas Malafaia diz que está falando? Não tem nada a ver, e você vai ver como é fácil derrubar um argumento quando ele é totalmente manipulado, distorcido. Então vamos aqui para o vídeo. Gente, eu queria pedir para vocês antes, se você puder contribuir com esse canal, contribua. Aqui está o nosso Pix e também está o nosso Zap. Tá bom, gente? Aqui eu quero investir nesse canal, eu quero investir nesse aplicativo aqui, inclusive, mas tudo acaba tendo um preço um pouco alto. Então, aqui também está o nosso Zap. Quer falar com a gente, quer discutir, quer conversar, estamos à disposição, tá bom? Nunca deixe de assistir outros vídeos e conhecer as nossas playlists, que estão separadas por temas. Entendeu, gente? E lembrando que o nosso próximo vídeo,
eu vou estar falando por que é que um cristão deve sair da política. Isso que você está vendo aí não é política. Não é exercício de cidadania. Isso é um projeto espiritual que no próximo vídeo eu vou te mostrar para onde a direita está te levando. A direita está te levando para um projeto que visa trazer o anticristo, para um projeto que era para implantar o noeísmo. E é durante esse período que tudo já está previsto para ocorrer uma perseguição aos cristãos. Então, no meu próximo vídeo, nós vamos tratar disso. Você vai entender como essa perseguição ela já está programada e os cristãos não conseguem enxergar isso, tá bom? Então, vamos aqui ao vídeo do pastor Silas Malafaia. Aí nós vamos depois discutir aqui, vou colocar para você na tela aqui os textos que ele usa, tá bom? Então, vamos lá. Só um instante aqui, gente, só para confirmar aqui, tela está baixa, beleza. Então, vamos aqui ao vídeo. O senhor, durante a reunião também do Comerge, afirmou que ora pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo, disse que dá um destaque, o senhor poderia falar? Eu oro porque eu não, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Então eu sempre faço uma oração. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o Supremo Tribunal Federal. Em especial, nas tuas mãos o ministro Alexandre de Moraes. Não peço morte, não peço desgraça, eu coloco nas mãos de Deus. Porque Deus é um juiz por excelência e de uma justiça plena. Então Deus sabe o que é o melhor. Diante disso, o que o senhor poderia dizer para as pessoas que acham que fé e a política não deveriam se misturar? É porque eles precisam ler a Bíblia. É que as pessoas no nosso meio fazem uma confusão. Veja o que ele diz. É preciso ler a Bíblia. Então, quem discorda é porque não está lendo a Bíblia, né? Vamos discutir isso. Pensam que deixaram de ser cidadãos. Eu disse aqui no Comerge que Deus trata o ser humano no Antigo e Novo Testamento como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Bom, então ele está dizendo que Deus no Antigo Testamento trata o ser humano como um ser biológico, sociológico, espiritual e, enfim, ninguém está negando isso. Isso aí ninguém está negando. Esse não é o problema. O problema aqui não é ser cidadão. O apóstolo Paulo fala: quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, cidadania. Vamos discutir esse versículo. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Realmente Paulo fala isso. Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Agora eu vou... Realmente, Jesus Cristo falou isso. Vamos discutir em que sentido Cristo falou isso e que sentido Paulo falou também. Agora, preste atenção na argumentação dele e eu vou trazer para você esse texto. Dá um detalhe interessante. Jeremias 29 é quando o povo foi levado para ficar 70 anos cativo. Deus dá 8 instruções ao povo. Preste atenção a isso, 8. Preste atenção, 8 instruções. 6 instruções de cunho social, uma de cunho social e espiritual e uma de cunho espiritual. Das 8 instruções de Deus, leia, por favor, Jeremias 29. Então, as pessoas pensam que nós somos o quê? Tem os alienígenas e nós somos os alienados. Nós não temos nada a ver com essa sociedade, não temos nada a ver com o país, não temos nada a ver com o que está acontecendo. Então eu digo uma outra coisa, para quebrar Agora entra a falácia dele. Presta atenção na falácia dele. a hipocrisia dessa gente. Se você estiver sendo ameaçado, não procure a polícia nem a justiça, porque isso é cidadania. E você só é cidadão dos céus. Se alguém te dever, não busque seu direito, porque, afinal de contas, você é só cidadão dos céus. Então vamos deixar de ser hipocrisia. Se alguém te empregar e não pagar teus direitos, não procure a justiça trabalhista, porque isso é cidadania. Então vamos deixar de ser hipócritas. Vamos viver a vida cristã plena. Eu estou aqui no mundo para fazer a diferença, mas eu não deixei de ser cidadão dessa terra, mesmo sendo cidadão dos céus. O senhor, durante a reunião também do Comerge, afirmou... Então vamos lá. Então vamos aqui usar aqui, refutar aqui os argumentos aqui do pastor Silas Malafaia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, que quando ele fala que se nós discordamos dele é porque não lemos a Bíblia, eu vou provar aqui que nós lemos a Bíblia sim e estudamos a Bíblia e quero que você faça a sua avaliação. Segundo ponto é que ele diz que se nós discordarmos, então é porque não estamos, porque discordamos que somos cidadãos da terra, portanto, se a gente for assaltado, não chamemos a polícia, se não recebemos os direitos, que não busquemos a justiça, porque isso é cidadania. Bom, olha só, primeiro,
se eu pago impostos, eu tenho o direito de pedir do Estado a contrapartida. Então, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje com a igreja. Então, eu, particularmente, eu discordo do que estão fazendo com a igreja, discordo porque tenho razões para discordar, mas isso não anula o meu direito de cidadão, porque eu não estou negando que há uma cidadania terrena, muito embora seja imposta, porque ninguém pediu aqui. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser adotar, por exemplo, como visão política o libertarianismo, se eu quiser ser um libertário e não concordar que haja Estado, é um direito meu. Mas eu sou um cidadão porque isso foi imposto. Eu, concordando ou não, eu nasci num país onde as leis já estão estabelecidas e eu, obrigatoriamente, sou um cidadão. Então, para começar, isso não me perguntaram se eu quero ou não ser um cidadão da terra, um cidadão brasileiro. Então, como eu sou obrigado e pago os meus impostos, eu tenho o direito, porque eu estou pagando por um serviço. Então, pastor Silas Malafaia, isso não tem nada a ver com a minha condição de cristão e, no meu caso específico, de evangélico. Então, entenda, se o Estado me cobra por um serviço, independente de eu concordar ou não com o que está acontecendo, eu estou pagando por um serviço que o Estado se propõe a prestar. Então, eu tenho um direito de exigir um direito trabalhista porque é um direito. É um direito. E eu não estaria, por exemplo, vamos supor, eu sou assaltado na rua e eu recorro à polícia ou à justiça, eu pago por isso. Eu pago impostos e muito imposto, praticamente metade do que nós ganhamos, de 40% a 60% do nosso salário, do que a gente ganha, independente de quanto você ganhe, isso vai para o Estado. Vai para o Estado porque o Estado me toma isso. Eu tenho aqui um vídeo falando sobre isso. Então, o Estado me toma esse dinheiro dizendo para mim que vai me retribuir isso em forma de serviço. Então, isso é algo que está imposto num contrato social, né, meio que subjetivo, mas o Estado me toma, me prometendo esse serviço. Então, não tem nada a ver com o que está acontecendo, não tem nada a ver com discordar do que estão fazendo com a igreja. Se você é cristão, se você é ateu, não interessa, você está pagando para que o Estado te ofereça serviços, então você tem direito sim, independente de ler ou não a Bíblia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo ponto que eu queria questionar aqui é que é o seguinte, é que nós não estamos questionando ser cidadão. Estamos questionando o uso indevido desses falsos pastores, o uso indevido da igreja, o desvirtuamento do propósito da igreja. Afinal, pastor Silas Malafaia, eu queria também dizer aqui, antes de começar com os temas aqui bíblicos, dizer o seguinte, que o primeiro ponto que eu queria que os cristãos refletissem é que, sabe por que muitas pessoas, que mais de 1.000 pessoas foram presas de forma covarde, injusta, ali no 8 de janeiro? Aquelas pessoas que a maioria delas, uma minoria, um grupinho organizado, algo que foi totalmente, vamos dizer, aquilo tudo foi uma armação, todo mundo sabe que foi. Então, um pequeno grupo destruiu tudo e todo mundo ali está respondendo da mesma forma, como se todo mundo tivesse quebrado. Agora, uma coisa, pastor Silas Malafaia, que eu queria falar aqui, é que todos vocês, líderes, que incentivaram a nós, porque eu estive ali em muitas manifestações, quando eu era de direita, quando eu ainda não tinha esse entendimento, embora eu já estivesse descobrindo, mas eu não queria aceitar. Mas eu quero dizer que essas pessoas foram vítimas do senhor, pastor Silas Malafaia. Foram vítimas do Bolsonaro, foram vítimas da elite de direita. Sabe por quê? Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um vídeo aqui, eu não me lembro bem a data, mas volte aí, acho que final de 2023, salvo engano. Eu tenho um vídeo mostrando que aquelas pessoas foram presas graças a uma lei assinada por Bolsonaro. Se quiser, a gente faz uma live aqui e eu explico detalhe por detalhe. Mas o Bolsonaro fez uma alteração na lei, ele sancionou uma lei em 2021. Essa lei fazia 3 alterações na nossa legislação penal. Essa lei, ela cria no Código Penal um título. Então, veja bem, Bolsonaro criou um título no Código Penal brasileiro que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, havia lá esses crimes. Ele criou esse título no Código Penal brasileiro que não havia
Ao mesmo tempo, ele fez isso porque ele revogou uma lei, que era a Lei de Segurança Nacional. Então, ele revoga uma Lei de Segurança Nacional, cria uma lei que estabelece os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. E aí tem um detalhe. Olha só, ele altera o artigo 286, criando um parágrafo. Esse parágrafo é justamente o parágrafo que foi possível enquadrar todas as pessoas no 8 de janeiro, ali naquele acampamento. Porque uma das alterações, veja, a primeiro disse, foi criar a lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foi a lei pesada que deu aí mais de 14 anos para o pessoal. Mas aquele monte de pessoa ali só foi possível ser presa porque o Alexandre de Moraes, ele foi imoral, mas ele agiu de forma legal, porque a lei previa. Coincidentemente, uma lei aprovada por Bolsonaro. Então, nessa mesma lei sancionada, estava previsto que um parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, a lei 286, parágrafo único, dizia que jogar as Forças Armadas uma contra as outras, eu estou aqui usando um linguajar mais simples, ou seja, colocar as Forças Armadas uma contra as outras ou colocar as Forças Armadas contra poderes constitucionais instituídos, poderes constitucionais instituídos, poder público. Então, isso configura crime. Então, presta atenção. Não havia essa lei. Não havia uma lei que dizia que colocar as Forças Armadas contra os poderes constituídos, os poderes constitucionais, o poder público, isso era crime. Então, deixa eu te explicar. Você, quando levantava ali o seu cartazinho, as Forças Armadas, intervenha, faça qualquer coisa, você, inocentemente, estava ali pedindo para as Forças Armadas agir. Ou seja, as Forças Armadas agir contra um poder público que estava ali com indício de alguma ilegalidade. Mas você não ia agir. Se você estava pedindo para uma força pública, para uma instituição, é porque você acreditava que isso é algo mais normal do mundo. Mas havia uma lei assinada pelo Bolsonaro que dizia que essa atitude tua poderia ser configurada como crime. E isso foi o parágrafo único do artigo 286. Entendeu? E o Alexandre de Moraes usou isso para prender todo mundo, porque, em tese, todo mundo que dizia Forças Armadas nos socorra, Forças Armadas, vai lá no TSE, Forças Armadas, vai lá no STF, isso ali configurava crime e nós não sabíamos. Malafaia não avisou. Eu posso te mostrar isso. Essa lei foi assinada pelo Bolsonaro, as respectivas casas ali, né? O general Braga Neto, o general Heleno, a Damares, eu não sei por que razão, mas ela, na lei consta a assinatura dela, né? Pelo menos é o que está lá na internet. Então, ou seja, e é um site oficial, tá bom, gente? Então, ou seja, havia uma lei que tratava tudo isso como crime. E aí eu pergunto para você, pastor Silas Malafaia, para o senhor, né? Eu te trato com respeito, né? Eu pergunto para o senhor, por que não foi avisado o pessoal? Que cidadania é essa? Que vocês jogam o pessoal na boca do leão e depois todo mundo se cala? Eu fiz vídeo aqui mostrando que Bolsonaro ficou 40 dias em silêncio. O povo lá nas ruas, esperando o bote das Forças Armadas. É esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. Então, gente, eu quero que vocês entendam que essas mudanças, e o curioso é que o Bolsonaro, ele revogou também, nessa mesma canetada, ele revogou o artigo 39 da Lei de Contravenções Penais, sabe por quê? O artigo 39, ele dizia algo no sentido de que se há uma associação de pessoas, de grupos, com alguma intenção oculta, isso era considerado uma contravenção penal. Mas a pena é muito leve, porque não é crime, é uma contravenção. É como se fosse um crime menor. Um exemplo, é para você entender, é como se fosse um crime menor. Uma contravenção é como se fosse um crime de menor potencial. Mas não é um crime, é uma contravenção penal. Então, o artigo 39, ele foi revogado. Sabe por que eu acho que foi revogado? Aqui já é uma interpretação minha. Porque essas pessoas que foram presas ali no dia 8, no QG do Exército, elas poderiam ter sido enquadradas nesse artigo 39 da Lei de Contravenções. Aí seria uma pena muito branda. Então, o que acontece? O Bolsonaro revogou o artigo 39, artigo esse que poderia enquadrar aquelas pessoas, porque elas estavam ali, de certa forma, se queriam derrubar o poder. Então, isso aí estava oculto, né?
Então, isso se enquadrava ali no artigo 39, que foi revogado. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que tudo foi armado, todas as revogações, todas as leis que foram sancionadas, elas deixaram o caminho pronto para o STF agir, pastor Silas Malafaia. E o que me revolta e não tem explicação é porque não teve general, não teve Silas Malafaia, não teve Eduardo Bolsonaro, não teve ministra Damares, não teve Michele Bolsonaro, não teve ninguém que foi macho, que foi homem, que foi mulher, que foi cristão, que foi autêntico, que teve sensibilidade de dizer, gente, sai das portas dos quartéis, exceto o Otônio de Paula. Ele disse, foi o único que eu vi. Ele disse, saiam das portas dos quartéis, vocês serão presos. Por que ele falou isso? Porque ele já sabia, obviamente. Talvez ele não pudesse ser mais claro, mas eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Então, o que eu quero dizer, meu irmão, é que em nome dessa cidadania, eles armaram tudo e deixaram pronto para o povo ser enquadrado. E ninguém avisou nada. Porque é óbvio que se aquela maioria fosse avisada, olha, gente, tem uma lei aí que pode pegar vocês. Mudou o governo, Bolsonaro viajou, não avisou nada para ninguém, o povo foi enquadrado. Por isso que eu tenho um nojo de direita e esquerda, porque a esquerda faz de conta que isso não tem nada a ver. É só falar do bolsonarismo, né? E os bolsonaristas fazem de conta que até hoje estão aí, como um dia desse no aeroporto aí, Bolsonaro falando, vamos para a rua, vocês têm que mudar isso, o poder do povo. O povo ainda fica chamando o cara de mito, caramba. Esse monte de gente presa por um ato covarde. Porque o que eu digo para você, tem um monte de puxa-saco. Não, Bolsonaro fez isso por isso, fez isso por aquilo. Nada explica não ter avisado. Nada explica não ter avisado. Porque se ele assinou a lei e a pessoa minimamente que tenha 2 neurônios vai falar, poxa, essa lei aqui tornou aquela atitude lá dos manifestantes criminosa. Tornou. Aí, mas isso é intencional. Eu já mostrei isso para vocês. Faz tudo aí, ou seja, o Bolsonaro convoca o povo, deixa a lei pronta, o ministro vai lá, usa a lei, prende todo mundo, aí agora fica essa ideia aí da anistia, que eu acho que vai acontecer, e tem que acontecer mesmo, porque aquele pessoal foi vítima desses covardes. Eu sempre digo, sabe o quê? O Bolsonaro ele tinha que dar a mão para o Alexandre de Moraes e falar assim, ó, nós fizemos um estrago nesse país. Fomos nós dois, porque a briguinha era entre eles dois. Aquela incitação de um lado e de outro é o papel da esquerda e direita. A esquerda promove o caos para que a direita venha e traga a solução que vai culminar com a vinda do anticristo, o Messias de Israel. Eu tenho dito isso aqui constantemente. Então eles estão andando de mão dadas. Agora vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Eu quero dizer isso para vocês e dizer o seguinte, pastor Silas Malafaia, uma coisa que o senhor não falou, lá de Jeremias 29, que nós vamos falar aqui, é que o que está acontecendo hoje com as igrejas evangélicas, essa palhaçada, como o senhor fez, por exemplo, né, pedir aí a semente do aluguel, a semente da casa própria, que nós temos que dar 1 mês de aluguel como oferta para que Deus abra aí a porta da casa própria. Isso é uma heresia, pastor Silas Malafaia. Isso é absurdo. Aquele voto que o senhor fez lá com aqueles 2 hereges, né, o Maurice Cerullo e o Mike Murdock, né, para dar R$900 ali, que eu vi que o senhor ficou constrangido, que o senhor condenava tudo isso antes, condenava. Então, esse tipo como é que eu posso falar? Esse tipo de heresia dentro da igreja é exatamente, gente, eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo em Jeremias 29. Sabe por que Deus mandou o povo para o cativeiro 70 anos? Justamente porque havia falsos profetas falando aquilo que Deus não falou, e o próprio Deus vai dizer isso aqui. E o que o pastor Silas Malafaia cita não tem nada a ver com o que está acontecendo aí hoje. Então, vamos aqui resumir. Olha só, cidadania é uma coisa, e a igreja se tornar uma militante política é outra. Pastor Silas Malafaia, o senhor é um homem muito inteligente e muito bem articulado. Mas eu quero dizer para o senhor que Deus nos dá capacidade intelectual, ainda que eu não tenha a sua capacidade, e eu até admito que não tenho, mas o mínimo que Deus me deu é suficiente para interpretar o que o senhor está fazendo, para entender que o senhor está manipulando os textos bíblicos, para entender, pastor Silas Malafaia, que uma coisa é eu ser cidadão, pagar os meus impostos, e se alguém me assaltar, eu tenho o direito. Sabe por quê? Porque eu já paguei.
Mesmo que eu não vá em manifestação, eu já paguei pela luz que está na minha casa, pela água que chega aqui nos canos aqui da minha rede hidráulica, eu já paguei pela segurança da rua, eu já paguei pelo caminhão que recolhe o lixo da minha rua, eu já paguei por tudo isso. Então, se eu concordo ou não com o senhor em termos de manifestação política, isso não tem nada a ver com o serviço que o Estado presta para mim, porque isso foi pago, eu já paguei, eu não estou pedindo nada para o Estado, não. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós estamos questionando aqui é a igreja se tornar uma militante política. A igreja ser massa de manobra na mão de pastores que têm influência como o senhor tem. Porque é isso que a igreja se tornou. A igreja está perdendo o seu propósito e o senhor sabe disso, e tudo isso é feito intencionalmente. E está sendo aqui o meu suor derramado, o meu cansaço, o meu esgotamento de ficar estudando o tempo todo para tentar mostrar que a igreja está sendo manipulada para que ela perca o seu propósito. Porque no fim de tudo, o que está acontecendo? Nós estamos deixando de pregar o evangelho da salvação. Por quê? Porque uma situação foi criada entre esquerda e direita, propositalmente, muito bem articulado, para fazer com que as verdadeiras pessoas de bem elas se manifestem e se manifestem politicamente, para que a gente passe a exercitar o quê? Um messianismo político, porque a salvação, ela virá da política. É isso que está acontecendo. Até porque, o meu vídeo passado, eu falei sobre a senhora Michele Bolsonaro, e o senhor estava lá no púlpito, lá no palanque daquele caminhão, onde um pai de santo foi chamado lá para ajudar nessas manifestações, né? Ou seja, olha onde a igreja está chegando, olha a hipocrisia nossa. Olha aí. Eu vou fazer um vídeo só mostrando como a Michele Bolsonaro ela está fazendo o mesmo papel do falso cristianismo que o senhor. Porque ela anunciou o representante das religiões afrodescendentes. Ela não disse o pai de santo da Anitta, porque pega muito mal, né? Logo da Anitta, olha a incoerência. A Anitta, ela é a artista, talvez, a maior, ela é a Madonna do Brasil. A Anitta talvez seja o maior símbolo artístico da revolução cultural da esquerda. Ela é o maior símbolo artístico da depravação cultural, da depravação sexual, da depravação moral que a esquerda representa. E aí, o pai de santo dela está lá juntamente com a Michele Bolsonaro e com o Silas Malafaia e com o Bolsonaro, que dizem que são aqueles que lutam pela preservação da moral cristã. Eu nem gosto mais desse nome, né? Então, o que acontece? É incoerente. Tudo bem, o pai de santo dela pode não ser culpado, porque ele não tem culpa realmente. Agora, o grande problema é que ele é o mentor espiritual dela. Espera aí, gente, vamos aqui. Olha a incoerência, caramba. Olha onde a igreja está chegando. O mentor espiritual dela, eu mostrei as fotos aqui no meu vídeo passado, o mentor espiritual dela, aquele que tem responsabilidade sim. Porque, peraí, eu sou cristão. Na minha igreja tem uma pessoa que ela é um símbolo nacional, ela é alguém que tem um alcance público a nível nacional, e ela está agindo totalmente contra as coisas que eu acredito, e eu ainda digo que sou o mentor dela. Não, eu vou dizer, olha, você vai ter que tomar uma posição. Ou você se comporta de forma coerente com a fé que você exerce, porque esse pai de santo, ele disse que eu vi ele falando, ele é a favor da moral, da família, que ele é contra essa injustiça que foi feita aí com o pessoal do Rio de Janeiro, ele é a favor da tradição, o que ele falou está correto. Agora, peraí, só que tem uma discípula dele que não é somente alguém que defende tudo que ele diz que não defende. Não é somente isso. É alguém que representa uma imagem nacional. É alguém que arrasta milhões de seguidores. Mas esse mentor espiritual dela, que de certa forma tem uma responsabilidade sobre ela, esse mentor espiritual está no mesmo palanque daqueles que combatem aquilo que a Anitta disse que defende. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu chamei de promiscuidade. A palavra promiscuidade, ela significa mistura. A coisa está muito bagunçada. É revoltante você fazer de conta que não enxerga isso. Ah, porque estamos numa bandeira política, porque a direita é cristã. A direita não é cristã. Mas vamos seguir aqui. Então, olha só. Primeiro ponto é esse. O que você, pastor Silas Malafaia, está defendendo aí e está fazendo com a igreja não é exercício de cidadania, é militância política. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Segundo ponto,
eu queria perguntar para vocês, o que é pior? É o comunismo ou é o Império Romano? O que é pior, o comunismo ou o Império Romano? O comunismo, eu concordo, foi o pior regime político já que existiu na face dessa terra. Pior regime político. Muito pior do que o regimezinho lá do bigodinho lá da Alemanha. Muito pior. Eu concordo com isso. Ninguém aqui é a favor de esquerda nem de comunista, não. Mas a esquerda precisa também mostrar o que ela é. Porque em nome de uma certa moral, que de certa forma é compatível com valores cristãos, de certa forma, mas o que eles estão trazendo é outra coisa por trás disso tudo aí. Eu já falei. O diabo se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. Eu já falei que enquanto a direita trabalha para o diabo, a esquerda trabalha para o diabo, a direita trabalha para o anticristo. A direita é o braço político de Israel, do movimento sionista, e eles estão trabalhando para unificar as fés, a fim de criar uma espiritualidade universal, para que todos adoremos ao que eles chamam de ser supremo. Isso aí é uma política de Reagan e de tantos outros presidentes norte-americanos. Eles vão estabelecer uma nação, uma espiritualidade que esteja pronta para receber o Messias de Israel. Não é à toa que a igreja evangélica está se tornando o lixo que está se transformando. A igreja católica é tradicionalista. Não precisa nem mexer lá. Um dia vamos falar mais, aprofundar mais no catolicismo romano. Romano. Esse nome nunca só de não foi à toa, não. Tá bom? Mas isso é outro assunto. Então, o que acontece? O que é pior? O Império Romano, que matou Jesus Cristo? O Império Romano que colocou juntamente com os judeus Jesus numa cruz? O Império Romano que colocou lá que matou milhares de cristãos lá no meu Deus, fugiu o nome agora, mas você sabe do que eu estou falando. Fugiu o nome agora. No Coliseu Romano? Quantos cristãos foram assassinados brutalmente? Começando na Bíblia Sagrada por Estevão, depois Tiago, depois Paulo, Pedro, por aí vai, aí já não é mais na Bíblia, mas quantos morreram ali na boca dos ferozes animais, causando espanto até daqueles que não eram cristãos, onde o sangue, ele molhava a terra ali do Coliseu, a ponto de que a história mostra que até aqueles que não eram cristãos ficavam admirados por duas coisas. Primeiro, pela bravura daqueles homens, que não negavam a sua fé, que eram queimados em fogueiras. E também se admiravam porque viam quanta selvageria em cima do ser humano, como aquele império era brutal. Colocavam crianças, senhoras, homens ali para morrer, para servir de espetáculo, de alegria para aquele público que estava ali no Coliseu. Então, gente, eu pergunto a você, o Império Romano, ele era pior do que o comunismo? Aí você vai me dizer. O que eu quero dizer com isso, onde eu quero chegar, é no seguinte ponto. O Império Romano, mesmo sendo o que foi, mesmo colocando o próprio Cristo numa cruz, mesmo torturando ele uma noite inteira, Jesus Cristo nunca nos incentivou a fazer manifestações. Jesus Cristo nunca incentivou os seus discípulos a ir para um carro de som. Ah, não tem carro de som, isso é anacronismo, eu sei. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele nunca incentivou os discípulos a ir para um carro de som, vamos dar as mãos aqui com o pai de santo, com o católico, com o evangélico, com o ateu, com o infeliz que pratica todo tipo de pecado, para a gente se impor aqui contra o Império Romano. Nunca ele fez isso. Portanto, esse tipo de atitude que está sendo uma prática da igreja, que está sendo o maior propósito da igreja hoje, é um propósito político. Isso nunca foi incentivado por Jesus e ele tinha motivos. Ele tinha motivo para dizer, gente, vamos nos unir, vamos nos manifestar e vamos derrubar o imperador, vamos mostrar que ele está sendo anticristão, porque eu vou dizer uma coisa para você, pastor Silas Malafaia. Colocar Jesus Cristo numa cruz e rejeitar a salvação, matar o Filho de Deus, é muito pior do que a ideologia de gênero. Matar o Filho de Deus é muito pior do que qualquer doutrina comunista, por pior que ela seja. E, no entanto, não há uma menção na Bíblia Sagrada que justifique manifestação em cima de manifestação, com todo prejuízo, com todo desvio. Não há nada que justifique, não há nada que dê amparo a um uso indevido da igreja. Jesus Cristo nunca nos chamou para nós rebatermos desta forma com a bandeira política. Muito ao contrário, muito ao contrário. Ele disse, vocês serão mortos pelo meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. E os discípulos, eu acredito que todos eles deviam ser cidadãos, né? Deveriam ser, alguns, como Paulo era cidadão romano,
E, no entanto, quando ele foi exercer o seu direito de ser ali julgado por César, ele exerceu um direito político, ele exerceu cidadania. Mas quando foi que, mesmo ele sendo acusado, mesmo sendo ali, vendo que estava sendo julgado para ser condenado à morte, quando foi que Paulo ousou arrebanhar multidões e fazer disso um movimento político e fazer disso um movimento contra o Império Romano? Nunca, nunca. Ele sempre defendeu a seguinte ideia: eu nunca me levantei nem contra os sacerdotes e nem contra o Império Romano. Tudo que eu tenho feito é defender o meu Cristo, só isso. Mas ele jamais participou de movimentos onde multidões se reuniam para defender uma bandeira política. Nunca existiu isso na Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos usar aqui o texto que, inclusive, quando Cristo foi preso por Pedro, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. O que é que Jesus Cristo fala para Pedro? Aquele que fizer uso da espada, pela espada ele será ferido. Quando Pilatos estava questionando se ele era rei ou não, sabe o que foi que Pilatos falou para Jesus Cristo? Eu tenho poder para te prender, para te soltar. Jesus falou, sabe o que para Pilatos? Pastor Silas Malafaia. Ele falou assim, olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar. Mas, no entanto, o meu reino é desse mundo. Se eu quisesse, ele disse, os meus servos, aqueles que trabalham comigo, eu chamaria eles para que vocês não me prendessem. Mas o meu reino não é desse mundo. O que Cristo quis dizer foi o seguinte, eu tenho mecanismos para evitar ser preso. Se eu quisesse, eu tenho instrumentos aqui, tanto humanos quanto espirituais, convocar legiões de anjos para não ser preso. Mas, no entanto, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu vim aqui com esse propósito. E ele disse, porque o meu reino não é desse mundo, portanto, eu não vou usar dos artifícios desse mundo. O fato de ser cidadão não tem nada a ver com uma igreja militante política. Então, vamos aqui ver o texto que o pastor Silas Malafaia falou, e eu te peço, gente, por favor, vamos ficar aqui até o final para a gente chegar em Jeremias 29. Olha só o que o pastor Silas Malafaia usa aqui. Ele está usando o Romanos 13, que fala sobre sujeição às autoridades. O texto já confronta ele mesmo. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Gente, o que ele está citando ali, a quem tributo, né? É esse texto aqui. Olha o que diz aqui. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, olha só. Jesus está dizendo que não há autoridade que não seja instituída por Deus. Eu sei que o Silas Malafaia vai me dizer, assim, supondo que um dia ele visse esse vídeo, que eu sei que ele não vai ouvir, mas alguém vai dizer, mas isso quer dizer então que toda autoridade é de Deus, que Deus quer o Alexandre, que Deus quer o Lula, que Deus quer o Bolsonaro? Não. O que Paulo está falando aqui não é da pessoa, é do princípio da autoridade. Paulo sabe muito bem que muitas autoridades agiram errado. Paulo sabe muito bem que autoridades, por exemplo, mataram Jesus Cristo. Paulo sabe muito bem que autoridades judaicas e romanas estavam o acusando de coisas que ele não fez. Mas o que Paulo está me dizendo é que não é indo contra a autoridade. Não é, essa carta não é para o A e para o B. Essa carta era para a igreja de Roma. Ele está dizendo, igreja, o teu papel não é ir contra a autoridade. Olha, pastor Silas Malafaia. Eu não estou aqui defendendo Alexandre, não, porque eu concordo, ele foi covarde, assim, não tem nem palavras. Aquelas pessoas que foram presas ali em frente ao QG, aquilo me deixou mal. Eu peço que Deus cumpra essa causa e que Deus dê uma solução justa. E eu sei que vai acontecer, porque tudo isso é uma manobra política. Esses que alcançarem esse favor, eles vão ser os salvadores. É assim que funciona o plano de vocês. Vocês causam o caos para vocês estabelecerem a ordem que vocês querem estabelecer. Mas eu quero dizer que Paulo está se dirigindo à igreja e dizendo, se sujeitem às autoridades, não temam elas. Ela é para aqueles que praticam o mal. Ela vai errar? Claro que vai, porque todo mundo erra. Tem ímpio em tudo que é lugar. Tem autoridade que não vale nada. Eu sei disso.
Mas o papel da igreja não é se levantar contra a autoridade nesse sentido, como uma instituição, como um grupo organizado. A igreja está contra a autoridade, a igreja se manifesta contra a autoridade. É isso que Paulo está dizendo, não é o nosso papel. Vamos seguir aqui com o texto. Olha só, o texto segue dizendo aqui o seguinte, ele vai dizer, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Às vezes, a autoridade ímpia, e aqui eu vou dar minha opinião, tá, gente? Vou dar minha opinião e tem fundamento bíblico. Às vezes, um Alexandre de Moraes desse aí, Deus está usando como usou Nabucodonosor. Porque o povo está fazendo hoje exatamente o que os judeus estavam fazendo no tempo de Nabucodonosor. E eu vou mostrar aqui, Jeremias 29, o pastor Silas Malafaia não falou isso. Parece que ele não quer que você saiba disso. Então vamos lá. Então, olha só, não há autoridade, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás o louvor dela. Claro que Paulo está falando de forma genérica, porque nem sempre a autoridade é justa. Mas o que Paulo está frisando aqui é que não é o papel da igreja como instituição, como corpo de Cristo, está se unindo contra a autoridade. Então, olha só, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo está dizendo, se sujeitem à autoridade, não por medo da punição, mas por uma questão de consciência. Por esse motivo, aí entra o que o pastor Silas Malafaia fala. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Qual serviço? De Deus. Pagai, pois, a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Ou seja, dê a cada um o que lhe é devido. Se a pessoa ela é digna de tributo, paga o tributo. Se ela é digna de imposto, paga o imposto. Se ela é digna de respeito, dê respeito. E se é digna de honra, dê-lhe honra. Então, isso aqui, pastor Silas Malafaia, na verdade, se formos levar ao pé da letra, esse versículo depõe contra o que o senhor está fazendo. Esse versículo, ele não apoia você estar se manifestando contra a autoridade. Eu não estou dizendo que Deus concorde com os absurdos, não, mas Alexandre de Moraes, ele vai sim responder diante de Deus mais cedo ou mais tarde. Agora, o texto bíblico não está dando amparo à militância política da igreja. É isso que eu acho que qualquer crente vai entender. Por mais que seja legítimo e seja justa o desejo dessa manifestação, né? Mas a igreja não foi chamada para isso, e o versículo não está dizendo isso, muito ao contrário, ele está dizendo não é teu papel se opor à autoridade, e pelo contrário, se ela é digna de honra, dê honra, se ela é digna de tributo, pague tributo, e acabou. Não é papel da igreja entrar nessa, como Jesus não foi papel dele resistir aos romanos e muito menos aos judeus. Ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, mas eu não vou fazer. Se eu quisesse, eu clamaria aos meus que me servem. Multidões me seguem, mas eu não vou fazer isso, porque o meu reino não é deste mundo. Então, vamos seguir aqui com outro versículo que o pastor Silas Malafaia usou, totalmente distorcido. E aí, gente, vamos chegar em Romanos 29. Olha só, dá a César o que é de César. Então, retirando-se, Mateus 22... Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. A ideia aqui é o seguinte, vamos achar um jeito de deixar Jesus Cristo entre a cruz e a espada. Vamos achar um jeito de colocar Jesus Cristo na parede. Vamos achar o jeito de deixar ele numa sinuca de bico. Ele não vai ter como sair. Então, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Herodianos é um grupo que seguia César, é os idumeus. Lembra que eu fiz um vídeo sobre os idumeus? Que os judeus consideram Trump um idumeu. Assista esse vídeo que é bem interessante. E enviaram os herodianos junto com os discípulos deles, né, dos fariseus, para dizer-lhe,
mestre, bem sabemos, olha como eles são hipócritas, bem sabemos que é verdadeiros e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, não olhas para a aparência dos homens. Ou seja, o senhor é uma pessoa justa. Então, se o senhor é uma pessoa justa, a gente quer te fazer uma pergunta. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Gente, onde é que está aqui a sinuca de bico? Os judeus odiavam os romanos pela alta exploração em questões de impostos e tributos, né? Inclusive, alguns compravam esse cargo. Eu vou ser um coletor de impostos dos romanos. E tiravam grandes lucros com isso, né? Então, qual era a intenção ali? Se Jesus falar não pague imposto, Jesus Cristo seria colocado contra os romanos. Eles iam dizer, olha, Jesus está incentivando o povo a não pagar imposto. Se ele dissesse, ó, paga o imposto porque tem que pagar imposto. Então, aí eles colocariam Jesus contra os judeus e diriam, olha, Jesus Cristo ele é a favor da exploração dos romanos. Então, se ele dissesse sim para os romanos, ele seria colocado contra os judeus, e se ele dissesse não para os romanos, né, ele seria colocado contra os romanos. Então, aí Jesus disse, porém, reconhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Por que vocês estão me testando, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhe perguntou, de quem é esse efígie aqui na inscrição? Ou seja, quem é esse rosto aqui? De quem é essa cara que está aqui? Quem é esse camarada aqui que está na moeda? Aí disseram, essa efígie aí? Responderam, é de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Então, o que acontece? Observa bem. Silas Malafaia disse, cidadania. Sim, cidadania. Mas o que isso aqui tem a ver com convocar os discípulos para a manifestação? O que esse versículo tem a ver com chamar os discípulos para ficar por aí, sabe, manifestando contra César, contra o Império Romano ou contra quem quer que seja? Eu quero dizer para você, gente, que você tem o direito de concordar ou não com o que está acontecendo. Eu tenho plena convicção que esse STF já está podre há décadas, sei lá. Mas isso não tem nada a ver com dar a César o que é de César, vamos para a rua manifestar por isso e por aquilo. O texto, muito pelo contrário, Cristo falou, é de César, dá a César o que é de César. Sempre me levando a não entrar num papel político, sempre me levando a não desvirtuar o nosso papel de discípulo, de apóstolo, de igreja. Ele disse, de quem é a efígie? É de César. Então entregue a ele, porque é dele, só isso. Ele não entrou no mérito se está certo ou errado, se é abusivo ou não, mas ele disse, olha, eu quero que vocês entendam que o meu reino não é desse mundo. A partir do momento que as pessoas começassem a viver o evangelho como ele é, não é uma cristandade ocidental, como o Império Romano fez. Não, a partir do momento que as pessoas entendessem que toda a desgraça do mundo é fruto do pecado, e elas se arrependessem de seus pecados, e fossem para os pés de Cristo, e passassem a praticar a justiça, a partir dessa transformação, a partir dessa mudança interior, a partir do novo nascimento, então o mundo veria na igreja um povo diferente. O mundo iria buscar ser como a igreja é. O mundo iria refletir a glória de Deus na pessoa de cada cristão. É isso que era o propósito de Cristo. O mundo seria mais justo. Aquela comunidade pequenininha de cristãos que vivesse uma vida transformada, reconhecendo os seus pecados, praticando a justiça. Não é a justiça marxista. Não é o comunismo político. Não é isso. É a partir de uma mudança interna, do reconhecimento de pecados, praticasse a justiça, ajudasse os necessitados, acolhessem as viúvas, fizessem o bem, pregassem a salvação, anunciassem o reino eterno de Cristo, anunciassem que Cristo é o Messias que já tinha sido prometido pelos profetas. Esse povo, eles viveriam de tal forma harmônica e plena, mesmo com as suas imperfeições, que o mundo olharia para ele e diria, que povo é esse? Que justiça é essa, diferente? Como é que aqui todo mundo vive bem, todo mundo participa, sabe, de forma tão harmônica que todos se amam, todos se perdoam? Eles diriam, isso aqui é porque nós seguimos o nosso Mestre Jesus Cristo, aprendemos com ele, a partir do momento que nós reconhecemos nossos pecados. E não como a Igreja Católica fez na Idade Média.
Vamos ganhar a espada na política e vamos conquistar o mundo para implantar um cristianismo e matando igual os gentios matavam, igual todos matavam. Infelizmente, por falta de conhecimento bíblico, o evangelho sempre foi perseguido. Agora vamos para Jeremias 29, que eu quero te mostrar que o que acontecia lá é o que está acontecendo hoje. Vamos lá. Então, olha só, Jeremias 29. O pastor Silas Malafaia disse, leia, leia. Eu vou ler com você e você vai entender. Jeremias 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O pastor Silas Malafaia disse no vídeo que Jeremias 29, ele tem, olha só, vamos ver aqui. Ele tem 6 instruções de cunho social, uma instrução de cunho social e espiritual e uma instrução de cunho espiritual. Ele até coloca como se, olha, gente, tem mais instrução de cunho social do que de cunho espiritual. De certa forma, ele está colocando a questão espiritual não é tão importante quanto a questão social. Você vê isso na fala dele. Volta lá ao vídeo e assista. Então, vamos ver o que acontece lá. Qual é a carta de Jeremias que ele mandou ler no capítulo 29? São essas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, aí eu não vou ler isso aqui não, vamos pular aqui, olha só. A carta foi mandada por intermédio de Elasa e tal. O que diz a carta? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja que o próprio Deus diz, eu deportei, porque o povo estava cometendo absurdos exatamente como a igreja de hoje. O povo mereceu esse castigo como a igreja de hoje merece. Porque estão fazendo as mesmas coisas e eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá. O Deus diz assim para eles, quando estiverem em Babilônia, edificai casas. Olha só, gente, eu coloquei em verde claro o que o pastor chamou de instruções de cunho social. Eu coloquei esse de azulzinho aqui, não sei nem que azul é esse, parece um azul piscina. A instrução de cunho social e espiritual, ou seja, é uma instrução que abrange o aspecto social e espiritual, e coloquei aqui de lilás, ou roxo, sei lá que conheça, a instrução de cunho espiritual. Então, vamos lá. Quais são as instruções de cunho social? Deus diz, edificai casas, uma, e habitai nelas. Plantai pomares, e comer do seu fruto. Então, plantar pomares é a segunda instrução. Tomai esposas, ou seja, case-se com mulheres lá e gerai filhos e filhas, né? É a quarta instrução. Depois ele fala, tomai esposas para os vossos filhos, né? A quinta instrução. Ou melhor, a quarta instrução. Então, veja bem, edificar casas, plantar pomares, tomar esposas, tomar esposa para os vossos filhos, né? A quarta instrução. Dai vossas filhas a maridos, ou seja, dai esposas para os filhos e dai esposos para as filhas, a quinta instrução, e multiplicai-vos, né? Isso aqui é o plano do Brasil Paralelo. Isso aqui é a estratégia de domínio, de conquista, né? O que Deus está dizendo é o seguinte, quando eles falam de ter família grande e tal, eu já mostrei que isso aí é um plano judaico, né? Mas, enfim, não vou mudar de assunto aqui, não. Então, presta atenção. Olha só, gente. Então, Deus está dando aqui 6 instruções de cunho social, né? Então, multiplicai-vos é uma delas. Por quê? Ora, vocês vão estar em Babilônia, lugar estranho, lugar onde vocês vão estar como escravos. Vocês estão totalmente desviados da minha presença, mas eu ainda oriento vocês. Quando vocês chegarem lá, se multiplicarem, vocês vão ganhar força, vocês vão crescerem, vocês vão permitir que a geração, que a descendência de vocês, que a raça, que o povo, ela, como é que fala? Ela continue existindo, ela não seja extinta. Vocês vão garantir a preservação, que eu quero dizer, a preservação do povo. Então, Deus está ensinando isso. Então, olha só, procurai a paz da cidade. Procurai a paz da cidade. Só um minutinho que eu mexi aqui sem querer. Procurai a paz da cidade. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, ou seja, para lá, né? Por quê? Procurar a paz da cidade é o que ele chamou aqui de uma orientação, uma instrução de cunho social e espiritual. Porque se eu procuro a paz de um lugar, isso é algo algo de caráter social? Sim. Mas é também espiritual? É.
Então, essa é uma instrução que ele chamou de nível espiritual e social, e ele diz aqui, orai por ela, que é uma instrução de nível espiritual apenas. Agora, observe aqui uma coisa, gente. Eu concordo, foram 6 de cunho social, uma de cunho social e espiritual, que é procurar paz, mas Deus explica, procure a paz de lá porque vocês não estão lá, gente. Se vocês querem ter paz, vocês precisam procurar a paz. E os israelitas eram extremamente problemáticos. Deus fala isso. E aí, a instrução de nível espiritual, orai por ela. Essa é a única de nível espiritual. Agora, eu queria aqui voltar aqui a tela para perguntar o seguinte para o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, o que isso tem a ver com manifestação? Em algum momento, Deus dá amparo para que Israel se una com os babilônicos ou com os persas e vão juntos para as ruas protestar contra o rei Nabucodonosor, ou contra o rei Dario, ou contra o rei seja lá quem for, Sargão e que seja lá quem for. Em algum momento, esse texto está falando sobre a igreja, sobre o povo de Deus mudar o seu foco, sobre o povo de Deus ir para um palanque com o pai de santo, com o católico, com o espírita, com o evangélico, com o ateu, com... Em algum momento o texto dá a entender isso, que tem que haver uma mistura. Em algum momento o povo está sendo orientado a agir politicamente. O fato deles estarem sendo cidadãos, o fato de Daniel estar lá dentro e trabalhando com o rei, o fato de Ezequiel estar lá em Babilônia trabalhando com o rei, o fato do rei ter trazido uma elite para trabalhar com ele ali, como, por exemplo, o próprio Daniel. Muito pelo contrário, Daniel, ele pediu ao rei para que liberasse ele para não comer daquelas comidas de Babilônia. Você não vai encontrar, muito pelo contrário. Gente, entenda aqui uma coisa, a deturpação de Silas Malafaia é tão absurda, Você está lembrado por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele rejeitou adorar, rejeitou a fazer aquela oração que era dirigida a Nabucodonosor. Você está lembrado por que foi que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a fornalha de fogo porque se recusaram a adorar a imagem do imperador? Então, entenda aqui uma coisa. Os homens de Deus foram assassinados porque se recusaram a se misturar com práticas pagãs. Silas Malafaia, ele distorce intencionalmente os textos. E aí, eu não quero aqui me estender muito, mas eu quero aqui só dizer o seguinte para vocês. Só um instante aqui, gente. Eu sei que o vídeo já está longo, mas eu queria só terminar aqui lendo para você o que Silas Malafaia não fala, que o povo estava fazendo quando Deus permitiu que Nabucodonosor levasse eles 70 anos cativo. E aí Deus dá aquelas 8 instruções para eles. Olha só, no capítulo 25 de Jeremias, porque ele manda ler o 29, né? Mas no capítulo 25, olha o que Deus fala aqui. Durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. Isso é Deus falando através de Jeremias. Deus fala assim: começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. Deus está dizendo, olha, vocês estão tão cegos, que até então eu protegia vocês aqui dentro. Mas eu vou deixar Nabucodonosor entrar aqui dentro, para vocês acordarem. Então Deus está falando, eu avisei durante 23 anos, vocês não escutaram. Olha o que Deus fala aqui, e o que está acontecendo hoje nas igrejas. Esse monte de herege, esse monte de explorador financeiro, esse monte de deturpador da fé, essas igrejas que mentem prometendo o que Deus não prometeu. Essas igrejas que crescem financeiramente prometendo e vendendo milagres. E prometendo prosperidade. E prometendo um reino para essa terra. E trabalhando em cima da teologia do domínio, como eu já tenho uma playlist falando sobre isso aqui. Essa igreja de hoje está fazendo exatamente o que o povo de Israel fez quando Deus permitiu o castigo. Olha o que Deus diz aqui. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Olha o que Deus diz aqui mais. Deus diz, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. A solução nunca foi política, a solução é se voltar para Deus, se converter, voltar a pregar aquilo que Deus ensinou, é falar apenas o que Deus falou, é prometer apenas o que Deus prometeu, é voltar a falar de salvação, é pregar o verdadeiro evangelho bíblico.
Porque Israel sofreu uma condenação e Silas Malafaia fica me ensinando vamos agir politicamente, vamos agir como cidadão lá em Babilônia e distorce, esconde todo o contexto espiritual que levou a essa tragédia. Aí Deus continuou falando assim, olha, não andeis após outros deuses para os servirdes e para o adorardes, nem me provoqueis a iras com as obras de vossas mãos. É o que a igreja hoje está fazendo. Deus está irado com a sua igreja hoje. Deus está irada com essa igreja da atualidade. Uma igreja de picaretas, uma igreja que está afastando o povo dentro da igreja. Uma igreja que está dando margem para que se crie doutrinas contra a própria igreja. Porque as pessoas estão sendo levadas a se afugentar da igreja, a negar, inclusive, que Deus tem uma igreja instituída física, por causa de quê? Desses absurdos que têm acontecido. Então, pastor Silas Malafaia, nós estamos vivendo a mesma degradação, a mesma podridão espiritual do tempo de Jeremias. E olha o que diz aqui, Deus continua dizendo, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a iras com as más obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Foi Israel que buscou o cativeiro, foi Israel que buscou o castigo, foi Israel que despertou a ira de Deus sobre eles mesmos. E Deus continua dizendo, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, preste atenção aqui, gente. Pastor Silas Malafaia conhece isso aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chama Nabucodonosor de meu servo, um rei pagão, um rei ímpio, mas era meu servo porque ele estaria a serviço de Deus para levar um castigo a um povo que estava vivendo uma vida totalmente desviada e deturpada, negando o evangelho, rejeitando os profetas, matando profetas, uma nação totalmente perdida e longe da verdade de Deus. Deus falou, eu vou mandar sobre vocês Nabucodonosor, o meu servo. Isso aqui que Abacuque não vai entender, mas eu não vou entrar aqui. Mas seria maravilhoso estudarmos um pouquinho de Abacuque entendendo o contexto político histórico. Aí Deus diz, enviarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os tratareis contra essa terra. E os trarei contra essa terra. Trarei contra os seus moradores e contra essas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Deus está dizendo, eu vou permitir que a ruína chegue, porque vocês se afastaram de mim. E no versículo 11, do 25, Deus fala assim, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Deus está dizendo, vocês vão servir ao rei de Babilônia. Por quê? Porque vocês simplesmente abandonaram a minha presença. Então, o problema era o pecado. A solução era voltar para Deus. Agir como cidadão em Babilônia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus está dizendo apenas, ajam lá, busquem pela paz, orem pela cidade, porque vocês estarão lá dentro. Mas o castigo não vai sair, só daqui 70 anos. Aí no versículo 29, que ele mandou ler, depois desse texto aí que nós meditamos agora, que Silas Malafaia pediu para a gente ler, e ele fala, vocês não leem. Lemos sim, pastor Silas Malafaia. Então, olha só, ele está achando que só quem lê Bíblia é o pessoal que vai para a manifestação. Pelo contrário, esses aqui não leem. Esses aqui não leem. Então, vamos lá. Então, ele fala assim, o versículo 7 diz assim, procurai a paz da cidade, né? E orai por ela. Aí o versículo 8, ele não conta, mas o versículo 8 fala assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. O que ele está dizendo? Vocês estão ouvindo profetas e sonhadores que só mostram aquilo que vocês querem. Exatamente os pregadores de hoje. Venham para cá, vai ter cura. Venham para cá, tem prosperidade. É profeta mirim, é criança que já está aprendendo a mentir usando a palavra de Deus. Então Deus vai dizer aqui, no versículo 9, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Deus está dizendo, gente, eu não enviei esse bando de canalha. Eu não enviei esse bando de mentiroso, de profeta. É por isso que o castigo está aí.
Eu pergunto a vocês, a igreja de hoje, na sua grande maioria, merecia ou não merecia uma perseguição? Merecia e merece. Merecia e merece por causa das suas heresias. E nós ainda continuamos quebrando a cara todo dia, ainda continuamos ouvindo esses malditos falsos profetas e pastores. Versículo 20, 19, já estou encerrando, tá, gente? O versículo 13 é aquele que a Ana Paula Valadão sempre gosta de falar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Vocês sabem quando vão me encontrar? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Parem de buscar os falsos profetas. Parem de buscar aqueles que prometem o que eu não prometi. Parem de acreditar naqueles que estão dizendo o que eu não disse. E me busquem de todo o coração. Isso não quer dizer que não existam verdadeiros pastores. Isso não quer dizer que não existam verdadeiros profetas. Não quer dizer que não existam verdadeiras igrejas. Eu, pastor Gleidson, eu não posso achar que eu sou o último biscoito do pacote. Eu não posso achar que sou Elias. Senhor, eu fiquei sozinho aqui. Não, Elias, você não está sozinho, não. Tem 7 mil que não dobraram os joelhos. Existe, sim, muita gente honesta ainda. Mas são poucos diante da grande maioria que se vendeu. Mas Deus está dizendo, procurem os verdadeiros, procurem a verdade. E aí Deus vai dizer no versículo 19, aí é onde ele diz, né? E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É nesse contexto que ele fala isso. Aí ele vai dizer, eu não tenho pensamento de guerra sobre vós, eu tenho pensamentos bons. Aí ele vai dizer no versículo 19, aqui eu estou no capítulo 29, esse que o Silas Malafaia disse que a gente não lê. No versículo 19 ele vai dizer, porque não deram ouvidos a minhas palavras. O curioso é que aqui tem a causa do problema e tem a solução para o problema. Olha que maravilha. Porque não deram os ouvidos à minha voz, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. O que ele quer dizer? Vocês estão passando por isso porque nunca me escutaram. Escolheram os vossos próprios caminhos. Vocês não estão buscando os meus caminhos, e sim os caminhos de vocês. Mas me ouçam que a solução virá. E no versículo 23, para encerrar, ele fala aqui, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O próprio Deus é testemunha. O curioso, gente, é que Deus está dizendo o tempo todo, vocês estão ouvindo pessoas que estão dizendo o que eu não disse. Eu alerto aqui a Igreja do Brasil hoje, vocês estão ouvindo pessoas que estão dizendo o que Deus não disse. Vocês estão ouvindo falsos profetas, vocês estão ouvindo falsos cristãos, vocês estão ouvindo pessoas que estão desvirtuando a igreja do seu propósito. Vocês estão sendo levados por pessoas que estão transformando a igreja numa militância política, sendo que esse não é o propósito de Deus. Vocês estão destruindo a obra do Senhor em nome de uma moral supostamente cristã, que não é cristã. Estamos cometendo os mesmos erros de Israel e queremos solucionar isso politicamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vou profetizar aqui de olhos abertos para vocês, mas não vou profetizar segundo os falsos profetas. Eu vou profetizar segundo a palavra de Deus. Esperem mais destruição. Esperem mais perseguição. Sabe por quê? Porque muito em breve, eu tenho certeza que a solução para toda esse caos que eles estão criando, os mesmos que estão criando os caos, escutem, eles vão trazer a solução e vai enganar ainda mais o seu coração e vai fazer você acreditar ainda mais numa política de direita, porque esse é o papel deles. A esquerda traz o caos para que a direita apresente a solução. E todos nós estamos sendo levados para o messianismo político, mas muito em breve o anticristo vai se manifestar no meio político, o anticristo vai se manifestar na direita, e a igreja vai se ver, nesse momento, adorando o anticristo. A igreja vai se ver, nesse momento, dobrando os joelhos para aquele que trouxe e que trará, no caso, todas as soluções que nós tanto esperamos da política. Eles vão trazer, sim, a solução. Mas então nós nos veremos adorando o anticristo. Eu disse no meu vídeo passado, ou nos meus vídeos anteriores, a besta é um sistema político. E desse sistema político vai surgir um anticristo. Não se engane, a política está te levando para os braços do anticristo. E quem vai trazer esse anticristo vai ser a direita.
Então, gente, é isso aí. No nosso próximo vídeo, eu vou te mostrar qual é o verdadeiro plano da direita. E vou clamar de novo a você, saia desse sistema da besta, esse sistema político. Que Deus abençoe a todos.